Olha só, vamos iniciar agora, vamos relembrar essa parte de gráfico. O que nós temos no MRV? Característica, aceleração constante. O que significa? Lembra que a aceleração, ela vai ser o quê? Lembra que a gente falou assim, ó, aceleração, ela é ΔV sobre ΔT, a variação de velocidade pela variação do tempo, não é isso? Então, se a aceleração é constante, é porque sempre ocorre o quê? A mesma variação de velocidade no mesmo intervalo de tempo. Então, variação das velocidades iguais em tempos o quê? Iguais. Fechou? Vamos lá então? Gráfico, se for acelerado, aceleração positiva vem aqui em cima do eixo do tempo. E aí eu vou ter, olha, um carro com 1 metro por segundo ao quadrado, aliás, com 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer o quê? Que a minha velocidade vai ficar aumentando. Quer dizer o quê? Que a minha velocidade vai aumentar de 0 para quanto? Para 2 metros por segundo em um segundo. No segundo vai para quanto? 4 metros por segundo. No terceiro segundo vai para quanto? 6 metros por segundo. Percorrendo um espaço cada vez maior com o meu Fusqueta. Beleza? E agora, quando for retardado, como é que acontece o meu gráfico? Olha lá. Retardado. O que é o movimento retardado? É aquele movimento que a velocidade vai diminuir no decorrer do tempo. Com o eixo do gráfico fica abaixo do eixo do tempo, ou seja, negativo. Exemplo aqui, ó. Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que o meu carro vem com uma certa velocidade e ele tem que frear. Quando ele freia, olha lá, ele tinha lá, por exemplo, olha, ele tinha aqui, por exemplo, 6 metros por segundo, depois de um segundo vai acontecer o quê? Se é uma desaceleração, está diminuindo a velocidade dele. Então vai para quanto? Vai para 3 metros por segundo e depois vai para quanto? Para 0 metros por segundo, porque ele está parando, porque o movimento dele é o quê? Retardado. O movimento retardado quer dizer justamente o movimento que está com a aceleração negativa. Beleza, isso foi o que eu falei para você na aula passada, tá? Mas isso é só uma parte da verdade. Agora eu vou mostrar para você a outra parte da verdade que é para eu classificar esse movimento aqui. Beleza? Vamos lá então, presta atenção. Olha aqui. Quando eu for falar que o movimento é acelerado, na verdade eu não olho só para a aceleração. Eu olho para a aceleração e para a velocidade e verifico se eles têm o mesmo sinal. Se eles tiverem o mesmo sinal, é que eu digo que ele é acelerado. E aí eu observo, V maior que zero, A maior que zero. Os dois são positivos? São, então é acelerado. V menor que zero, A menor que zero. Os dois são negativos? São, então também é acelerado. Ah, mas a aceleração aqui está negativa. Eu sei, mas é por isso que eu falei para você, na aula anterior ainda, que a gente ia complementar a ideia de gráficos. E na ideia de gráfico, eu vou jogar isso aqui para você, o tipo de movimento, lá em gráfico, para você entender melhor por que isso aqui acontece. Fechou? E aqui de novo, olha, quando é que o movimento é retardado? Quando velocidade e aceleração é sinais contrários. Se a velocidade for positiva, a aceleração é negativa. São contrários? São. Então o que acontece? Eu tenho um movimento retardado. Mesma coisa aqui, se a velocidade for negativa, a aceleração for positiva, também é um movimento retardado. Essas setinhas são porque são grandezas vetoriais, então eu posso indicar por vetores. Nós também já vimos isso. Beleza? Vamos lá então? Galerinha, tá com dúvida de vetores? Vai lá nas aulas anteriores que tá lá, tá? Você pode assistir novamente, quantas vezes você quiser. Ah, tava em dúvida daquela ideia de centímetro que a gente fez naquela questão lá atrás? Também tem essa aula aí para você disponível, basta você ir lá e olhar, beleza? Vamos lá então, galerinha. Agora nós vamos destrinchar essa equação aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Então, lá vem você com esse amor teimoso. Essa função aqui, que é chamada de função horária, é uma função do primeiro grau. Você deve ter visto isso lá com o seu professor de matemática, o Jefferson. E aí, olha, só que a estrutura é diferente. E esse A e esse A não tem nada a ver. Esse A é um coeficiente angular. Esse A é uma aceleração. Mas a estrutura dele é a mesma. E por que eu estou colocando isso aqui para você? Para você lembrar que toda vez que você tem uma função desse tipo, uma função número grau, onde eu tenho um gráfico lá, y em função de x, o que acontece? Eu tenho como gráfico disso aqui uma reta. Como esse cara é uma função número grau, ele também tem que ser uma reta quando tiver o quê? Quando tiver velocidade em função do tempo. Quando for velocidade em função do tempo, ou seja, eu posso determinar a velocidade? Posso, desde que eu tenha meu tempo. Eu posso determinar meu y? Posso, desde que eu tenha meu x. Beleza? Só a forma aqui que está trocada, né? O meu B aqui é porque essa é a forma tradicional de se representar, tá, galera? O meu B é o V0.
O meu A daqui é a minha aceleração. E o meu X aqui é o meu tempo. Beleza? Bem, e aí nós vamos ter então a seguinte ideia. Olha só. Movimento acelerado. V e A, velocidade e aceleração, têm sinais iguais. Movimento retardado. V, velocidade e aceleração, têm sinais diferentes. Beleza? Olha o gráfico dele como é que é. Vamos começar aqui, ó. Esse cara aqui, V0, começa, nesse caso, com uma velocidade abaixo do eixo do tempo. Então, como ele está abaixo do eixo do tempo, o que acontece? Esse cara aqui, V0 aqui, esse V até o zero aqui, até o zero no tempo aqui, ele é o que? Negativo. Então, todo esse pedaço aqui, olha, ele é negativo. Depois do zero, ele passa a ser o quê? Positivo no meu gráfico. Beleza? E aqui, obviamente, ele vai ser zero. Ok? Tranquilo isso aí? Então, olha, observa. Nesse caso, eu tenho um gráfico crescente. Quando o meu gráfico ele é crescente, eu tenho que meu A é maior que zero. Nesse caso, eu vou ter, ora ele vai ser um movimento acelerado, ora ele vai ser um movimento que retardado. Por quê? Porque a velocidade está mudando de sinal, tá certo? E a aceleração já tem um sinal. Então, aonde a aceleração for positiva e a velocidade for positiva, o movimento vai ser o quê? Acelerado. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, acelerado tem sinais iguais, V e A. E no outro caso aqui embaixo, nesse início, vai ser negativo e a aceleração é positiva. Então são sinais diferentes. Então o movimento é o quê? Retardado. Olha só como é que isso acontece. Eu vou ver, eu sei que meu gráfico é crescente, aceleração positiva. E aí eu vou ter, nessa primeira parte, até esse tempo aqui, na metade do meu gráfico, eu tenho que valores da velocidade são o quê? Negativas. Se são negativas e a aceleração é positiva, os sinais não são contrários? São contrários. Então eu vou dizer o quê? Que é um movimento de que tipo? É um movimento retardado. E já aqui, olha, quando eu pegar nesse ponto, o movimento ele vai aqui, ó, tá? Com uma velocidade aproximando de zero, né? No caso ela está diminuindo, então diminuindo quer dizer o quê? Que esse cara aqui está voltando na trajetória, porque a velocidade está negativa. Então lembra, ele é retrógrado, tá certo? Ele está com velocidade voltando na minha trajetória. Ele passa a se mover no sentido contrário. Como assim, Fontenelle? Olha só. Vou dar um exemplo aqui prático para você. E fácil. Tá vendo esse pincel? Eu vou jogar ele para cima. Ele sobe, desce e para. Eita. Ele sobe, desce e para. Quando ele sobe, ele tinha uma velocidade. Mas a velocidade dele vai diminuindo, não vai? Até chegar em zero. E depois começa a aumentar quando ele começa a cair. Quando ele chega lá em cima, qual a velocidade dele? Ele não tem que parar para descer? Não tem como ele pegar, se ele subir em linha reta, descer na mesma linha que ele subiu, ele tem que parar para descer, senão ele não desce. Não é verdade? Então, beleza. Quando ele sobe, para e vai descer, a velocidade dele, o que aconteceu com ela? Ela tinha uma velocidade? Tinha, mas eu posso dizer que a velocidade dele aqui é negativa até chegar em zero. E depois começa a aumentar. É o que está acontecendo aqui. A velocidade dele aqui, por exemplo, fosse menos 20, menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, menos 15, menos 10, menos 5, zero. Chegou em zero, vai começar a aumentar a velocidade. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai aumentando essa velocidade novamente. Igual o pincel. Ele tinha uma velocidade aqui que era zero? Não, ele começa com uma velocidade diferente de zero porque ele já é lançado. Quando ele é lançado, que ele sai da minha mão, que é quando eu considero o movimento dele, ele já sai com uma certa velocidade, ó. Só que é muito rápido, né? Quando ele sobe aqui, sai da minha mão, ele já sai com uma velocidade alta, só que negativa. Então ele vai diminuindo a velocidade dele, tá certo? E depois volta a aumentar quando ele começa a descer. Então ele chega, a velocidade zerou. Olha, velocidade inicial saiu daqui. Chegou no ponto lá mais alto, zerou. Então ele vai começar a descer, a velocidade começa a aumentar de novo. Beleza? Deu para entender essa ideia? Joia. Então, mesma coisa acontece aqui, ó, nessa segunda parte. Na segunda parte, essa velocidade vai ser o quê? Positiva. Detalhe, aqui então eu digo que ocorre o quê? Mudança de sentido. Ele estava subindo, começou a descer. Fechou? E aqui, olha, ele começa agora a acontecer o quê? Velocidade de que tipo? As velocidades são de que tipo? Positivas. Então aqui, olha, as velocidades são positivas e aqui as velocidades são
negativas. Beleza? Então vamos lá. Ocorre a mudança de sentido e aqui eu tenho a aceleração positiva. Mas nessa parte aqui, ela não é mais negativa, ela vai ser o quê? A velocidade aqui? Positiva também. Então quando a velocidade aqui é positiva, eu digo que o movimento é o quê? Acelerado? Só é acelerado se os sinais são iguais. Como os sinais são iguais, então ele vai ser o quê? Nesse caso, acelerado. Vamos analisar o gráfico quando acontece o contrário. Ao invés da reta ser crescente, ela vai ser decrescente. Pela minha função horária, lá que você deve ter estudado com o professor Jefferson, você deve ter visto lá o seguinte. Quando a função é decrescente, a aceleração é negativa, porque o coeficiente angular, que é esse A aqui, ó, é negativo, tá certo? E esse A equivale a quem? A esse A aqui de aceleração, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, a minha aceleração negativa. Porém, aqui no início ela é positiva porque está acima do zero, e aqui para baixo ela é negativa porque está abaixo do zero. Então aqui a leitura é feita de forma positiva e aqui a leitura é feita de forma negativa. Então eu vou analisar. Bem, nesse caso a aceleração é negativa. Mas naquela parte antes daqui do meio, as minhas velocidades são o quê? Positivas. Então vou colocar aqui, velocidade positiva. Tem mesmo sinal? Não, não tem. Então o movimento é que tipo? Retardado. E na segunda parte? A velocidade é o quê? Negativa. Olha aqui, a velocidade negativa. Porque eu estou trabalhando no eixo da velocidade aqui no eixo Y. Então, o que eu falo? Que o V é menor que zero, porque é negativa. Logo, negativo e negativo, o movimento é o quê? Acelerado. Observa que nesse ponto central aqui ocorre o quê? Mudança de sentido. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá então, galerinha. Eu vou pegar aqui uma questão. A gente vai resolver uma questão que nem está no material de vocês. Tá? Mas eu vou resolver para reforçar essa ideia aqui de gráfico que nós acabamos de ver. Beleza? Vamos lá então. Então olha só o que acontece aqui nessa questão. O movimento de um objeto pode ser detido no gráfico de velocidade versus tempo apresentado na figura abaixo. Podemos afirmar que a aceleração do objeto é, vamos pensar aqui, olha só, velocidade pelo tempo. Ele começou daqui, ó. Aqui nesse ponto é o zero. Então a velocidade inicial dele é zero. Beleza? Em 5 segundos ele atingiu que velocidade? 10 metros por segundo. Em 10 segundos ele atingiu que velocidade? 20 metros por segundo. Nesse caso ele quer saber só aceleração. Como é que a gente pode fazer? Nós sabemos que é velocidade pelo tempo. Quando é velocidade pelo tempo, a gente analisa normalmente por essa equação. Mas vem você com esse amor teimoso. Então olha só, velocidade final 20. A inicial, onde ele partiu, é 0. A aceleração não sei. E meu tempo é quanto? 10 segundos. Certo? Esse 0 não serve para nada. O meu 10 passa dividindo. Corta 0 com 0, pateaco, né? 2 por 1 dá 2. 2 é igual a A. Ou seja, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tem resposta? Letra A. De amor ardente. Beleza? Nesse caso, ele não caracterizou o quê? O tipo de movimento, mas poderia pedir. Tá certo? Tranquilo, galerinha? Fácil, muito fácil. Besteira, né, cara? Se você tiver dúvida lá do gráfico, na próxima aula a gente vai aprofundar aquele gráfico lá e vai falar sobre o último gráfico que a gente precisa para o MRV. Tranquilo? Vamos lá, então. Próxima questão.